Boa noite. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite todo mundo que está entrando. Se puderem apertar os coraçõezinhos aí para o Instagram avisar o maior número de pessoas que a gente está ao vivo. Vou ficar muito feliz. Dá só uns segundinhos para o pessoal entrar. Oi, Sônia, você veio mesmo. Obrigada, querida. Vamos apertar os coraçõezinhos aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Para a gente começar aqui. Hoje a gente começa aí. Oi, Sônia, tá dando para ouvir legal, gente? Poder começar. Tá bom. Obrigada. Vocês. Oi, boa noite. Hoje a gente começa uma série de lives nessa quinta-feira, hoje, nesse momento. A gente estreia aí uma série de lives que vão acontecer aqui pelo Instagram e lá pelo YouTube. Aliás, eu peço desculpas se alguém tentou ir lá para o YouTube agora no início, porque a gente teve um probleminha técnico e não conseguimos a transmissão por lá. Mas todas as lives que eu vou fazer a partir de hoje, toda quinta-feira às 9 horas da noite até dezembro, vou fazer essa série de lives toda quinta-feira às 9 horas, vão ser transmitidas aqui pelo Instagram e pelo YouTube, se tudo der certo, que hoje não deu. Oi, Nara, boa noite. Tá bom? Tava contando que a partir de hoje a gente começa uma série de lives que vão até dezembro, toda quinta-feira às 9 horas da noite. Na realidade, vai ser uma série de vídeos. Eu vou postar 3 vídeos por semana, às terças, quintas e domingos, entregando aí muito conteúdo bacana sobre a harmonização energética de ambientes. Então vocês vão ter que me aturar muito por aqui, porque serão vários vídeos aí que eu vou postar toda semana. Oi, Patrícia, Marcela, Jorge, meu parceiro aí das construções. Tudo bom, Marcelo? Então, gente, estava contando para quem entrou agora. Hoje eu começo uma série de lives que vai até domingo, que vai ser toda quinta-feira às 9 horas da noite. Na realidade, serão vários vídeos aí que eu vou entregar às terças, quintas e domingos. E eu vou entregar muito conteúdo aí sobre harmonização energética de ambientes, tá? Então vocês vão ver muito a minha cara por aqui até dezembro. E hoje, o tema da live de hoje, eu vou comentar sobre alguns problemas, né, que podem ocorrer na hora que a gente vai fazer harmonização energética de ambiente se a gente não estiver atento, né? Erros que acontecem e a gente tem que evitar na hora de dar os diagnósticos, na hora de fazer as análises, né, dos ambientes para aplicar as curas. E isso eu estou falando não só de terapeuta de ambientes, mas estou falando de pessoas comuns, né, que podem ter algum conhecimento. Eu mesmo já dei alguns workshops online em que eu ensinei algumas técnicas, algumas aplicações fáceis. Nesse caso, são aplicações gerais, né, que não pode ter assim, nenhum tipo de interferência, né, das que eu vou falar aqui, que são mais sérias, vamos dizer assim, mas que qualquer pessoa pode usar. Então, essas observações que eu vou fazer não é só para profissional terapeuta da casa, não, tá? É para todo mundo. Então, vamos começar. No final da live, eu vou olhar aqui os comentários de vocês, se tiver alguma dúvida para poder esclarecer, porque senão eu fico aqui emocionada aqui com vocês falando comigo e vou perder aqui a minha linha de pensamento, que eu tenho muita coisa para falar hoje para vocês aqui. Tá? Então no final eu venho aqui e vejo se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Bora falar aí sobre esses erros, gente, sobre os erros que podem acontecer. O que acontece? A gente sabe que tudo é energia, né? Eu já falei várias vezes por aqui que tudo é energia, parede, as casas, a gente, nossa roupa, objetos, tudo é energia. E essas energias, né, tanto os ambientes como a gente tem um campo energético e a gente interage
né, tanto o nosso campo energético como o campo da casa, dos ambientes, interagem entre si. Seja lá qual for o local. Pode ser a nossa casa, pode ser o nosso ambiente de trabalho, né? A gente é influenciada por energia desses locais. E no caso, falando de locais de longa permanência, como a nossa casa, por exemplo, a gente não só interage com os campos energéticos da nossa casa, dos cômodos, de tudo, como a gente também pode ser influenciado, influenciar inclusive a nossa vida, influenciar a nossa prosperidade. Por isso que a gente cuidar da nossa casa, da energia da nossa casa, a gente está cuidando da nossa energia também, porque é como a gente fala, né, que a casa é como se fosse a extensão do nosso corpo. E é mesmo, porque a gente sabe o quanto a gente é influenciado, né, pelos ambientes. Quem nunca entrou num ambiente, por exemplo, e saiu de lá, né, comentando. E assim, isso não precisa ser sensitivo, não precisa ser médium para você entrar num local e às vezes ser abalado mesmo energeticamente, né? Você sair mal de um ambiente, você chegar e comentar, poxa, que lugar esquisito, né? Deixa eu ir embora. Ou então ao contrário, alguns locais que a gente frequenta e que a energia daquele local é tão bacana que a gente quer voltar, se sente bem. E isso eu não estou falando nem só da natureza, porque é claro que todo mundo, né, se sente bem ao ar livre. Isso aí é cientificamente provado, né, que a gente, em contato com a natureza, a gente fica com a energia super equilibrada, se reabastece energeticamente, a nossa fonte de origem é a natureza, então a gente se sente bem. Mas dos locais, dos interiores, a gente pode ser influenciado positivamente ou negativamente. Positivamente também, né? Quantas vezes a gente não volta, por exemplo, num restaurante que a comida nem era muito boa, mas a gente fala assim, eu adorei aquele lugar, me senti lá tão bem, vamos voltar? Né? Então, quando a gente fala da nossa casa, é a mesma coisa. Agora, você imagina você viver dentro de um ambiente em que você sente, né? A gente sabe quando, muitas vezes, a gente fica atento, e mais uma vez falando, a gente não precisa ser médio sensitivo, nada disso. Se a gente ficar atenta, a gente sabe, porque a gente sente isso. E agora imagina você, num ambiente desse, o quanto a gente não como a gente não é influenciado na nossa vida. Né? E assim, todo mundo, por exemplo, a energia da prosperidade, que é a energia que a gente mais busca, né? Que as pessoas mais buscam na vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, que é maravilhoso. Né? Quem não gosta de dinheiro, dinheiro é uma energia maravilhosa, é uma energia de troca, mas eu estou falando da prosperidade como um conceito. Olha aqui o negócio andando. A prosperidade como um conceito, né? Da gente ter facilidade na vida, né? Das coisas fluírem, a ponto da gente falar, nossa, né? Às vezes as coisas estão fluindo tão bem, a gente está num equilíbrio tão bom, que a gente fala, gente, que estranho, tanta facilidade, né? Você viu tudo dando certo. Então é a gente entrar nesse fluxo da prosperidade, que na realidade é o fluxo da abundância. Então é isso, quando a gente cuida da energia da nossa casa, a gente está cuidando da nossa energia e vice-versa. Por isso que hoje eu achei importante trazer esse tema aqui, sobre os erros, porque não são erros só de tipo, não bota o espelho não sei onde, não faça, são conceitos assim mais, claro que existem esses erros também, né, na hora das aplicações em si, mas tem erros assim mais conceituais, mais abrangentes, que são quando a gente percebe, né, no caso a gente falando aí de energias densas, né, ou positivas da casa, quando a gente sente que a energia está negativa e a gente busca, no caso, uma harmonização de mente, né, uma consultoria, em que a gente entra aí assim, com os elementos para equilibrar, né? A gente cria diagnósticos, análises para fazer a cura nesses locais, a gente precisa ficar atento. É isso que eu vou trazer hoje aqui, porque assim, tem erros clássicos que a gente pode cometer, né? E acontece, e os erros são os seguintes. Deixa eu só olhar aqui um minutinho que eu tô curiosa. Não me aguento, falei que só ia ver no final, mas eu fico curiosa para saber quem tá por aqui. Daniele, Márcia, Patrícia. Delícia, só gente maravilhosa. No final eu vou ler tudo com calma aqui. Eu entrei antes porque eu sou dessas, fico curiosa para saber. Tô recebendo aqui a energia maravilhosa da galera entrando, e aí eu quero interagir o mínimo, mas vou voltar aqui. Então, gente, é o seguinte, falando da energia, né, dos erros. Quais são esses erros que podem rolar? Primeiro, nas quantidades,
né? Tem gente que fala, dizem que colocar, sei lá, um cristal tal é maravilhoso, e sai enfiando cristal pela casa inteira. Parece uma... Ou não só com cristal, parece assim que a loja parece uma loja indiana, sabe? A casa parece uma loja indiana, cheia de produto esotérico. Aquele excesso de amuletos, né, de ferramentas holísticas, porque dizem que faz bem, e a gente sai entulhando a casa de um monte de coisa e acaba fazendo um efeito contrário, porque a gente sabe que o excesso de coisas em casa, de objetos e tudo mais, a mais esses que envolvem energia, se não forem aplicados de maneira adequada, pode fazer um efeito contrário, sim. Então, assim, sobre os erros, as quantidades, né? As escolhas, os tipos, porque a gente pode fazer, de repente, escolhas erradas, sim. E a outra, que é talvez a principal, que é a gente não olhar a casa só como uma construção, analisando só a construção. É claro que analisar a construção é fundamental, né? Olha, eu que tenho uma das minhas especializações e a minha paixão, que é geobiologia, que analisa exatamente as construções, né? Não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é geobiologia, que é um estudo científico que a gente analisa os efeitos na nossa saúde causados pelos ambientes construídos e não construídos também, pelos ambientes naturais. Então, basicamente, a gente faz um estudo técnico do local, do terreno ou da planta, né, para ver, porque a gente recebe, o planeta ele tem malhas energéticas, né, e a gente recebe energias telúricas, ou seja, energias vindo da Terra pelo subsolo o tempo inteiro. Só que tem energias telúricas que não são boas, principalmente quando elas estão em cruzamentos dessas malhas energéticas, elas têm cruzamentos. Esses cruzamentos, eles emanam uma energia muito nociva a ponto de desequilibrar a nossa saúde, a ponto de causar doenças tipo câncer, por exemplo. Né? Então, às vezes, a gente consegue verificar algumas doenças, né, através causadas, a gente encontra esses pontos e, por exemplo, já vários estudos, isso é uma coisa comum até. E é muito legal a gente conhecer a geobiologia, porque a gente consegue, não só na hora de construir, sair desses pontos, né, fazer a construção fugindo desses pontos principais de foco negativo, né, e a gente consegue também, nos ambientes já construídos, a gente consegue tirar de cima desses pontos, né, encontrar melhores locais, porque, por exemplo, se a gente encontra um ponto, um cruzamento embaixo de uma cama, que é um local de longa permanência, né, às vezes você tem uma doença grave, problemas endócrinos e tudo mais, e está sendo causado por aquele ponto. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Entrei em geobiologia, se deixar, eu fico falando aqui até as 10 de geobiologia, mas deixa eu voltar aqui, porque a gente está falando dos erros. A gente vê a casa não só sob o aspecto construtivo, mas também ver, analisar o nível assim, psicológico e emocional dos moradores. Né? Se a gente analisa a construção só pela construção, entrar na casa e falar, o banheiro tem que a porta ficar fechada, não sei o que, o corredor é muito longo, tem que ignorar as pessoas, os moradores, isso aí é um erro clássico. É um erro clássico. A gente tem que fazer um cruzamento de informações construtivos, né, do imóvel, como eu comentei, baseado na geobiologia, é o ideal, também da posição dos cômodos, mas também dos moradores, né? Hoje mesmo aconteceu uma situação interessante e eu comentei nos stories, eu vou trazer aqui para vocês, para quem não assistiu. Eu fui fazer uma consultoria de harmonização energética de ambiente e é um casal e a mulher que me recebeu, a cliente comentou que o casal tem brigado muito desde que eles mudaram e assim, nada assim muito claro mudou na vida deles para isso estar acontecendo. E aí ela gosta de harmonização de ambientes, inclusive deu uma aí de terapeuta da casa quando fez a mudança. Ela disse que comprou um curso online de Feng Shui, que tinha umas apostilas que ela imprimiu e tal. Só uma pausa aqui, não estou falando mal de curso online, por favor, não estou falando mal de Feng Shui, porque inclusive Feng Shui é uma das técnicas que eu uso, né, que eu super respeito, é uma técnica milenar aí de harmonização energética de ambiente. Mas ela comentou isso comigo. Ingrid, quando a gente comprou o apartamento, né, eu falei, vou curar minha casa antes de entrar, fiz um curso de Feng Shui. E aí, não sei se todo mundo que está aqui conhece, Feng Shui a gente faz
A aplicação, né, uma das técnicas básicas assim de aplicação da técnica do Feng Shui, a gente pega uma espécie de bússola que a gente chama de baguá e estuda essa bússola em cima da planta baixa e traça as áreas principais da vida da pessoa, né? Espiritualidade, prosperidade, e sucesso, aí que foi o caso. Então, as áreas principais da vida da pessoa, e a gente vai usando elementos ali para ativar essas áreas. E aí ela falou, ela comentou, eu olhando, né, passeando com ela pela casa e tal, eu falei, logo que eu entrei no quarto, eu levei um susto, porque o quarto era todo vermelho, o quarto do casal. Eu até comentei, você gosta de vermelho? Ela, não. Aí foi que veio a história do Feng Shui que ela me contou. Ela, não, é porque essa aí eu descobri que é a área do sucesso. Aí eu pintei o nosso quarto de vermelho. Porque, para eu ativar, né, você tem que ativar através da cor vermelha, a área do sucesso, e também eu fiquei pensando, vermelho é a cor da paixão, né, a cor do amor, então, beleza, eu falei, tudo bem. Mas é o seguinte, a gente pode, e aí é quando eu falo do que a gente tem que ter atenção na hora de aplicar as técnicas, porque às vezes se a gente usa uma técnica só, a gente acaba caindo nesses erros. A melhor forma da gente evitar os erros na hora de harmonização, fazer as aplicações de harmonização de ambientes, né, profissionalmente agora falando, é a gente conhecer mais de uma técnica, a gente conhecer várias técnicas. Porque dessa forma a gente consegue fazer cruzamento de informações, né? E isso eu digo cruzamento de informações agora na parte técnica mesmo, para a gente conseguir alinhar ali o que é melhor para aqueles moradores. Né? E aí a gente também cruza esses conhecimentos técnicos claro, com esse perfil emocional, psicológico dos moradores, que isso é fundamental. Fundamental. Então, não resisti, vermelho e só esmalte no meu caso, no nosso. Mentira, aqui minha blusa aqui, mas eu estou aqui, ó, não estou frenética ali que nem um casal, né? Que a gente sabe, a energia, tem um estudo das cores agora, voltando aí ao vermelho do quarto, tem um estudo da psicodinâmica das cores e que diz que a energia cromática do vermelho, ela influencia discussões. Então você imagina pegar um casal, né, que tem temperamento forte e você pintar aquele ambiente de vermelho, é o que está acontecendo. Né? Então, assim, isso não é um estudo, não é um estudo baseado assim, em esquizoterice, como eu costumo falar, é ciência. Né? A psicodinâmica das cores, ela é um estudo baseado em ciência, em física, né? E é provado quanto realmente a gente é impactado pela energia das cores. Então, assim, no caso de uso, né, quando a gente vai fazer aplicações com Feng Shui, a gente tem que dosar ali o temperamento dos moradores, né? É claro que gosto, de repente a pessoa ama vermelho, né? Mas a gente tem que ali tentar direcionar para um outro local, de repente, não para um local de longa permanência. Aí você traça, a pessoa tem um temperamento explosivo, menos ainda aí que a gente não vai usar mesmo. Então, assim, tudo é uma análise cuidadosa de vários fatores, não é a técnica pela técnica, né? Então, por isso é importante a gente conhecer várias para a gente conseguir fazer esse diagnóstico assim, mais preciso. E isso, mais uma vez, eu vou ser repetitiva hoje falando da importância da gente traçar o perfil psicológico dos moradores. Inclusive, isso é tão sério que tem um estudo que é a metafísica da casa, que a gente consegue traçar inclusive os problemas dos imóveis através desse estudo. O que é isso? Isso dá uma outra live, tá? Nem vou abordar assim de forma muito aqui precisa, mas só para você ter ideia, às vezes a gente entrando no imóvel, analisando as características dele, a gente consegue perceber, por exemplo, como são as pessoas, como são os moradores. Né? Por exemplo, com uma casa que tem muita infiltração, problemas recorrentes de goteiras, né? Problemas ligados realmente a essa parte de infiltrações, né? Goteiras e tal, umidade. Se a pessoa retrata ali para você, eu já tentei várias formas, esse negócio retorna, você começa a perguntar. E é impressionante como cai exatamente com o perfil. Tá? Tipo, você retrata, por acaso você, ou seu marido, no caso de um casal, alguém é muito perfeccionista, aí você vai lá,
que a gente chama da casa manifestando os nossos sentimentos, né? Isso acontece mesmo. A casa manifesta as nossas emoções. De repente, né? Aí ela fala assim, de repente, começou a acontecer negócio de infiltração aí, de repente, não era uma coisa que acontecia, a gente já trouxe alguns profissionais e tal, mas aí você vai e pergunta, vocês passaram por algum abalo emocional, algum trauma emocional aí muito recente? A pessoa vai e confirma. Então, assim, é um outro traçado que a gente faz, tá? Através aí da que a gente chama de metafísica da casa, da psicossomática, né, das pessoas, que isso também vai interage, né, e a casa vai manifestando vários sintomas. Assim como até já fiz alguns posts contando, às vezes os equipamentos eletroeletrônicos da casa começam a dar defeitos recorrentes, né? Então tudo isso pode ser problemas nas pessoas que a casa está manifestando, né? A interação de energia é total nossa com a casa e vice-versa. Inclusive tem assim psiquiatras, né, bem respeitados, que pedem, né, nas análises dos seus pacientes fotografias do interior das casas para traçar esse cruzamento que eu comentei aqui, né? Não só, ao contrário, terapeutas da casa que trabalham de forma séria e gostam de saber, né, como é que são aqueles moradores, se estão passando por alguma coisa, quais os objetivos. Isso é super importante, a gente saber quais os objetivos daquela pessoa quando ela contrata um serviço, né, uma consultoria dessa de harmonização. A gente precisa saber quais são os objetivos da pessoa, quais são os problemas da pessoa, por que fez ela chamar. São problemas recorrentes de saúde, são problemas de prosperidade, o que acontece exatamente, para a gente também poder ativar não só as áreas relativas a esses problemas, mas também que elementos que a gente pode usar para ativar, né, essas energias que a pessoa busca. E assim, falando novamente da nossa mente, né, e do quanto ela impacta, é o que eu falo, a gente não adianta a gente botar todos os símbolos do mundo na nossa casa, ou também orientar, de repente, um cliente que busca essa consultoria. Eu já cheguei a ponto de chegar para uma cliente e falar e recomendar terapia, claro que da maneira mais doce, e me deu abertura para eu falar dessa forma, né? Porque é claro que às vezes não adianta a gente aplicar, isso que eu estava comentando, aplicar todas as técnicas do mundo, todos os amuletos do mundo, fazer tudo, se você já levanta da tua cama com a energia mais negativa possível, né? Falando, meu Deus, como eu sou desorganizada, minha vida é horrível. Como é que você quer vibrar aí na energia da prosperidade, de repente, que é que você está buscando através da consultoria de harmonização energética, se você já levanta da cama assim, né? Então, assim, uma coisa está alinhada com a outra. A nossa mente, a nossa casa, a nossa saúde emocional também, né? E assim, a gente cuidar, tá muito atenta às nossas emoções, aos nossos pensamentos, né? Que a gente sabe os nossos pensamentos principalmente, porque nenhuma emoção vem do além, né? As emoções, elas partem de um pensamento. Então, a gente está atento aos nossos pensamentos para que as nossas emoções estejam aí o mais equilibradas possível. Claro que isso é difícil, né? A gente não consegue estar maravilhosa sempre o tempo inteiro, mas a gente está atenta, né? Que a gente não está desequilibrando só a nossa saúde física, energética, espiritual, mental, mas a gente está criando um campo, que é isso que acontece, gente. Quanto mais a gente vibra mal, baixo, a gente também está criando dentro da nossa casa um campo muito pesado, muito, muito nocivo, né? É o que a gente chama de egrégora da casa, né? Que é o conjunto ali das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente fala, vai formando ali aquela egrégora. E depois a gente entra, claro, com os elementos para essas curas, mas o mais importante é a gente tentar equilibrar as duas coisas, né? E assim, falando mais uma vez aí das aplicações em si, né? E falando novamente do Feng Shui, e falando novamente também
eu respeito muito Feng Shui, eu uso, é a base, é o meu leme, vamos dizer assim, eu uso várias técnicas. Aliás, eu inventei uma técnica que foi exatamente isso. Eu peguei todos os meus conhecimentos de geobiologia, radiestesia, Feng Shui, Design Therapy, tudo, e vi ali, o que fazia mais sentido, né? Não só do retorno das pessoas comentarem, olha, eu fiz essa aplicação, realmente eu percebi mudanças, eu melhorei os aspectos que eu precisava melhorar, né? Não só coisas que eu também acho que fazem sentido, né? Por exemplo, aí que eu estava comentando, eu ia começar a falar do Feng Shui. Ele é muito cercado, eu adoro Feng Shui, mais uma vez, é o meu leme para as minhas aplicações, mas assim, ele é muito, como é uma técnica muito antiga, de 5.000 anos atrás, ele, algumas coisas ficaram perdidas aí ao longo do tempo, né? Então, e ele é muito carregado aí de crenças, né, de mitos, por isso que a gente tem que ficar muito atenta a tudo que falam. Né, de chegar e falar assim, usa um amuleto tal que é bom para isso, usa não sei o quê. A gente tem que pensar, peraí, primeiro essa análise, é para quem? É para quê? Né? Onde que a gente vai aplicar? Tem uma que é um clássico, né? Que logo que eu comecei a estudar a harmonização energética, sobre os amuletos em si, tem um que é muito comum desses orientais, que não sei se vocês já viram, que é um sapinho da prosperidade. É um sapinho que você coloca uma moeda na boca do sapo e deixa o sapo virado assim para a porta de entrada da casa, para a porta principal de entrada da casa. Você deixa ele virado durante o dia para essa porta e no final do dia você tem que virar ele de costas para a porta. Por quê? Qual é o significado ali da história? Durante o dia a prosperidade entra, durante a noite você tem que virar para a prosperidade ficar. Loucura, né? Porque assim, primeiro é o trabalho. Todo dia você vira o sapo para cá, vira o sapo para lá. E outra, eu, por exemplo, quando é alguma coisa que eu acho que faz sentido e que eu levo a sério, muito a sério, né? Não é à toa que eu trabalho com isso, porque eu respeito e sei dos efeitos, sei do retorno que isso dá. Imagina, olha a preocupação que a gente vai ficar. Como é que eu vou viajar? Sabendo que eu tenho que virar toda noite o sapo, né? O sapo de costas ali. Como é que eu vou relaxar com isso? Vou pedir para minha vizinha ficar virando o sapo para mim? Entendeu? Então, assim, tudo também é uma questão de equilíbrio aí, de a gente ver o que faz sentido, né? Algumas coisas perdem para mim, de repente, não, a pessoa não, para mim, super sentido virar o sapo para cá, virar o sapo para lá. Beleza, mas assim, para mim, isso não faz muito sentido, né? Assim como, por exemplo, cristais, né? A gente fala cristais escuros, né? Os cristais pretos, a maioria, né? Tem eles servem como escudo energético, né? As pedras pretas, por exemplo, turmalina negra, obsidiana. Aí tá, e de repente você recebeu orientação de comprar uma turmalina negra, por exemplo. Quer dizer, você recebeu orientação, não, você ouviu falar que é bom. Né? Essas pedras pretas, elas são um escudo de energia negativa, e aí o que a pessoa pensa? Escudo de energia negativa, tô toda tretada aqui, então vou sair colocando pedra preta para tudo quanto é canto da casa, ou pendurar pedra preta em mim e tudo mais. Você chega ali sem uma orientação, só com essa informação de que pedra preta é bom para isso, né? E você já tá ali meio, né, com a tua vida ali meio com o emocional abalado, já tudo dando errado, aí você quer trazer cristais para tua vida melhorar, né, porque é meio assim que as pessoas às vezes pensam, né. E aí você vai comprar cristal e compra, não tem turmalina negra, me dá obsidiana aí também porque é preta, deve servir, né. Aí o que você faz? Enche a tua casa de obsidiana, compra colar de obsidiana e assim, você não sabe, e às vezes tem gente que sabe, claro, mas assim, aí tem gente que começa a entulhar a casa da obsidiana, por exemplo, que é uma pedra que mexe muito com as nossas emoções. Muito. Então, se você já está à flor da pele com os problemas que você tem, se você sair tacando obsidiana, né, achando que a tua vida vai mudar por causa disso, de repente você vai piorar. Porque é uma pedra que está muito associada a nossas emoções, né? E aquilo vem à tona, ajuda. Né, ela é usada em alguns processos de cura energética e tal. Então, assim, tudo é uma análise geral. Não dá para você sair só porque dizem que é bom, né, que filtra energia negativa, só porque é bom você vai sair tacando aquilo de qualquer forma na casa, né? Então, eu quero dar uma olhadinha aí para ver como é que estão as coisas. Estou falando sem parar, né?
Pareço uma metralhadora. Vou dar uma pausazinha aqui para dar uma olhada. Se vocês têm alguma dúvida aqui. Goteiras, né, Márcia? Eu lembro lá no meu post que você comentou. Daniele. Né? Então, é isso, gente. É a gente tentar fazer um cruzamento de informações, né? Para a gente evitar esses erros, é a gente fazer o cruzamento de informações, tanto do aspecto emocional, psicológico dos moradores, como as técnicas e, de preferência, você conhecer várias técnicas e não uma só, porque senão você limita. Né? Você limita muito, exatamente isso. Quando você aprende uma técnica só, de repente você vai aprender isso. Ah, o cristal é bom para isso, não sei o que, sair aplicando de qualquer forma. Né? As cores, então, é um estudo incrível. Eu ainda pretendo fazer uma live aí sobre a psicodinâmica das cores, porque a gente é completamente influenciada. Né? A nossa frequência ela é totalmente influenciada. E Marcela... a gente é totalmente influenciada, né, pela energia das cores. E quando a gente vai aplicar, por exemplo, o Bagua do Feng Shui, em que a cor é sim uma das formas da gente ativar essa energia específica dentro da casa, né, para o morador, seja, por exemplo, área da saúde, né, é uma das áreas, claro, principais da casa que a gente pode ativar. É muito importante a gente ver se realmente, por exemplo, o quarto vermelho que eu dei o exemplo desse casal, a gente pode não abrir mão do vermelho, por exemplo, que é uma cor realmente de ativação da área do sucesso, e usar vários elementos. Por que a gente vai cismar de pintar a parede, né? Que as paredes, por isso que a gente tem que ter cuidado realmente com a cor que a gente pinta as paredes da nossa casa, porque assim é a maior área de interferência nossa. Todo mundo acho que vai concordar que um objeto vermelho tem ali um campo energético. As paredes e a cor é frequência, vai ter uma outra área de atuação. Né? Então, por que nesse caso, já aconteceu, por exemplo, de pedirem consultoria de Feng Shui para mim e falarem assim, eu soube que no Bagua, cada área tem uma cor diferente. Tem o roxo, tem o verde, tem o amarelo, tem o azul. Eu quero cada cômodo, eu quero que você siga isso assim na risca, cada cômodo de uma cor referente ao Bagua. Mas assim, foi uma exigência, tá? E aí eu ainda tentei, né, buscar ali a questão emocional, psicológica para a gente poder dosar. Mas isso é um exemplo clássico de que pode dar, não pode dar certo, né? Você tenta ativar uma área através da cor, podendo substituir por outro elemento e a cor vai influenciar de uma maneira negativa. Né? Você ativa a área seja lá qual for, por exemplo, espiritualidade, né? Que está associada à cor azul. E isso cai, de repente, no quarto de uma pessoa que tem depressão, né? A frequência da cor azul, ela tem essa tendência, assim, a puxar, né, para uma coisa mais introspectiva, né? Então, quem sabe, de repente, tudo bem, você vai ativar a tua espiritualidade com a cor azul, mas e o teu quadro emocional, né, de depressão? Será que a gente não pode associar essa cor a alguma cor que vá, já que é a maior interferência, que são as paredes? A gente não vale a pena a gente abrir mão do azul para ativar a espiritualidade, colocar um outro amuleto, um outro símbolo, um outro elemento, e abrir mão do azul, né? Então, tudo assim, a gente tem que ficar dosando, não aplicar a técnica pela técnica, né? Isso é muito importante na hora da gente fazer as aplicações aí de harmonização energética nos ambientes. Quero saber que se vocês têm mais alguma dúvida, que eu vou continuar. Vou dar uns exemplozinhos aqui de erros na prática, que são comuns, que a gente ouve muito por aí. Ah, faz isso, faz aquilo. Eu acho que não, né? Para eu dar continuidade aqui. O branco é maravilhoso. Branco é uma cor maravilhosa, Márcia. Também sou apaixonada por branco, viu? Vou dar uns exemplos aqui de coisas que eu acho que vocês já podem ter ouvido falar, tá? Agora, saindo dessa parte mais conceitual, né, de erros aí que acontecem, né, se a gente não ficar atenta na hora das aplicações, e acontecem mesmo.
de coisas assim que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? A partir das dicas aí que muita gente gosta da hora da prática, que vocês talvez já tenham ouvido falar e que não são boas assim como pensam, né? Como a gente recebe essa informação direto, você abre esses blogs e páginas sobre harmonização de ambientes, aí vem aquela receita, né? Aquela receita de bolo. Para vocês verem como a receita de bolo às vezes é boa para uma pessoa e às vezes não é boa para outra. A harmonização energética é a mesma coisa. Né? Por exemplo, você vai fazer Claro que tem uma receita geral, né? Dessas aplicações. Óbvio. A partir daí é que a gente vem com outras e outras e outras, mais o perfil psicológico, mais a construção da casa e vai traçando toda ali a análise para traçar o diagnóstico e as curas. Mas assim, por exemplo, a gente vai fazer, agora vou dar um exemplo assim bem simples, só para vocês verem como faz sentido, eu acho. A gente vai fazer, por exemplo, tem a receita do pão, ela tem uma receita ali básica, né? Mas se você fizer um pão, de repente, que tem uma receita básica que todo mundo sabe como é. Estou dando exemplo assim, de uma técnica de harmonização energética qualquer, né? Que todo mundo conhece. Ana. Você tem uma receita de um bolo, né? De um pão. Vou dar um exemplo de um pão aí, né? Aquela receita clássica. E se for uma pessoa hipertensa, aquela quantidade de sal ali daquela receita básica do pão, será que vai fazer bem para aquela pessoa que é hipertensa? Né? Aquela pessoa que está fazendo uma dieta restritiva, será que aquele pão com aquela farinha, com aqueles ingredientes, vai, entendeu? É a mesma coisa, né? De uma forma assim, bem comparando uma coisa assim, bem diferente, mas você vê que a gente tem realmente, quando aprende essas técnicas, claro que tem uma informação geral, né? O próprio Feng Shui, realmente, né? Existem vários, tá, gente? Dentro do Feng Shui tem várias técnicas, várias, tipo, muitas. Mas a maioria, né, que tem essa história do Baguá como referência e como leme, a gente tem que ficar ligada, né, não só nesses mitos e crenças aí que envolvem muito Feng Shui, mas também na hora das aplicações para você não aplicar. Eu tenho essa técnica, me falaram que é para usar espelho, nananã, e usar aquilo sem olhar o resto, sem olhar os moradores, quais são os objetivos, quais são as emoções, né, o que eles estão passando. É um conjunto, tá? E eu vou dar uns exemplos aqui que eu estava falando, até acabei pulando, de coisas que vocês podem ter ouvido por aí. Por exemplo, clássicos, né? Que eu acabei de comentar agora, espelhos. O que a gente ouve? Com certeza vocês ouvem aí direto. Espelho é ótimo para repelir energia negativa, ele bate, volta, não sei o quê. Aí o que acontece? A pessoa está passando aí na rua, ouve essa informação, ou entra num blog ali de harmonização, passa e vê. E espelho é maravilhoso. O que ela faz? Desesperada, querendo resolver, desencalacrar lá a vida, achando que vai conseguir aplicar assim, de uma forma aleatória, sai botando espelho pela casa inteira. Quem nunca? Alguém? Alguém aí é maluca do espelho? E na realidade, gente, isso é um perigo, né? Porque os espelhos, eles absorvem muita energia. E se a gente tem um excesso, claro que a gente usar os espelhos de forma estratégica, né? Pra vocês verem que as coisas não são assim, né? Vamos botar, vamos não sei o quê. Se a gente colocar os espelhos de forma estratégica nos ambientes, a gente tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios, como por exemplo, a gente colocar um espelho virado para a mesa de jantar, né? O que a mesa de jantar representa para a gente na nossa casa? Fartura, né? Sônia, tô aqui de olho para ver se alguém vai se manifestar. A louca dos espelhos, Sônia. Então, normal, tá? Não se sinta aí mal por causa disso, não. A gente colocar um espelho posicionado estrategicamente de frente para uma mesa de... Daniele, tô fazendo, desculpa, não pude parar de ver. Tá vendo, Daniele? Né? É uma dosagem ali, né? Então, eu estava falando dos espelhos. A gente posicionar um espelho de frente para uma mesa de jantar, por exemplo, a mesa de jantar dentro do próprio Feng Shui, né, representa o quê? Fartura, abundância, prosperidade. Tem toda essa energia conectada ali à mesa de jantar. Né? Até se a gente colocar, por exemplo, centros de mesa com frutas, com flores, né? A gente... como se a gente estivesse multiplicando aquela fartura ali. Então, maravilhoso você botar um espelho de frente para a mesa de jantar. Mas aí você começa a colocar espelho, bota na mesa de jantar, aí bota no corredor, bota não sei onde,
aquela estratégia, né, da gente colocar espelho vou botar na minha sala inteira porque o espelho dá a sensação de dobrar o ambiente. Sim, eu sou designer de interiores, eu acho que quase todo mundo aí sabe, a gente às vezes usa, realmente ambientes pequenos, a gente às vezes usa isso para dar essa sensação e dá mesmo, né, de você quase dobrar. Mas assim, vamos observar como é que essas pessoas aí são ok, né, são aí temperamentais, como é que elas vão lidar aí com essa energia aí que a gente vai adicionar nessa casa, né? A gente, a partir daí, decide ou não. Lembrei que a Ana falou alguma coisa aqui. Ana, o que você falou? A Ana já tirou a frente para a cama aqui de casa. Pois é. E às vezes tirar também é uma beleza, né, Ana? Por exemplo, aquele clássico de espelhos de frente para a cama, né? Isso aí, foi ótimo você me lembrar isso. O que tem muito na moda, que eu odeio isso, moda, tendência na decoração, mas vamos embora falar um pouco disso aí. De uns anos para cá, porta de espelho, armário com porta de espelho espelhada. Nossa, eu acho que 99% dos meus clientes de interiores, na hora da gente fazer um projeto de um quarto, pedem: Ingrid, eu adoro, quero minha porta de armário, eu quero um armário com porta de correr com espelho, né? É assim, mas sem brincadeira, assim, 9 de 10 clientes têm essa vontade desse espelho aí aplicado na porta de armário, né? Realmente fica bonito, né, gente? Né? Fica bonito mesmo, mas assim, você ter, né, uma cama de frente, a cama que você dorme, de frente para um espelho desse, aí vem a análise, porque eu estou falando dos erros que a gente tem que cruzar o temperamento dos moradores com a técnica. Se eu dormir de frente para uma porta de correr de espelho, eu vou continuar dormindo do mesmo jeito. Eu durmo aqui em pé, eu vou assim: oi, gente, boa noite, vou dar uma dormidinha aqui, tá? Eu começo a dormir aqui agora, porque eu, nesse momento, na fase aqui que eu tô vivendo da minha vida, graças a Deus, eu não tô tendo problema para dormir, não. Então, assim, se eu colocar Ingrid, colocar um espelho de frente para minha cama, eu provavelmente vou continuar dormindo normal. Agora, se é uma pessoa, como é o caso da Ana, e comentou, o filho dela tinha um problema crônico de insônia, né? Ela ficou 4 anos aí sem dormir. Aí a gente fez uns ajustes no quarto dele, né? Vários, na verdade, né? Posicionamento de cama, cor, um monte de coisa, plantas. E, graças a Deus, Gaelzinho dorme aí plenamente hoje em dia. Mas o que foi imediato, antes da gente fazer qualquer tipo de obra, entre aspas, no quarto, a primeira coisa, eu olhei aquele espelho, mas era assim, de frente para a caminha dele. De frente para a caminha, não era no armário, mas tinha um espelho assim de corpo inteiro de frente para a caminha do Gael. Eu falei: Ana, já tira esse espelho hoje que você já vai sentir a diferença. Então, assim, tem essa história do espelho, né? Que todo mundo fala: espelho é ótimo para tirar energia negativa, então vou botar em tudo porque minha casa não vai ter energia negativa nenhuma, né? Vamos botar, inclusive, um que é clássico, que talvez vocês tenham ouvido falar aí também. O símbolo baguá, né? Que é esse símbolo do Feng Shui, mais uma vez falando dele aí, ele é um amuleto, né? Um filtro energético maravilhoso, inclusive para a gente colocar na porta de entrada principal da casa. E na hora de a gente comprar um baguá, aí o cliente chega e me pergunta assim: Ingrid, eu encontrei alguns baguais aqui, tem um aqui maravilhoso que eu comprei porque ele vem com espelho. Então, cara, associei 2 amuletos num só. O símbolo do baguá, que é a frequência dele e tudo mais, serve como amuleto, como filtro energético, e ainda tem um espelho no meio, quer dizer, estou protegendo minha casa, ainda estou mandando energia negativa lá para onde? Para onde que você está mandando essa energia negativa de volta? Tem um vizinho aí? Você mora em apartamento, tem uma porta de alguém lá no final do corredor de frente para a tua? Parabéns, você está mandando a energia que está vindo negativa, refletindo, está indo para o teu vizinho. Entendeu? Como é que a gente tem que analisar tudo? Se não tiver ninguém ali do outro lado, beleza, mas assim, né, gente, as coisas não são erros e erros. A gente pode fazer 2 lives aí falando sobre isso, porque a gente tem que analisar tudo, né? Não vamos colocar aí tem um baguá de vidro em cima da minha porta da rua, tá? Mas assim, a gente tem um corredor, né, que já é uma canalização de energia danada em corredores. Você tem uma porta lá no final, você usar um espelho na tua porta, a energia tá vindo, tá voltando pro cara lá, né? Olha esse karma aí nas minhas costas. Dani, tá vendo? Tem muitas coisas assim entre as técnicas, entre as informações que a gente recebe, que a gente tem que ter
cuidado, tem que ter informação. Por isso que é legal a gente usar aí não só várias técnicas, como bom senso também, né? A gente vê, pô, me falaram que é bom isso aqui, mas será que é bom para mim? É bom para quem mora comigo? É bom pro meu vizinho, às vezes, né? Então a gente tem que olhar tudo de uma forma geral, de uma forma global, quando a gente faz a harmonização energética de ambientes. Tentando equilibrar, como eu comentei no início da live, quantidade. A gente não pode transformar a nossa casa numa loja esotérica, numa loja de produtos asiáticos, né? Que senão, ao invés da gente trazer equilíbrio energético, good vibes aí para nossa casa, a gente está trazendo acúmulo, e acúmulo é confusão de energia, tá? Não é bom. Então a gente tem que saber dosar as quantidades também. Né? A gente vai virar, tudo é bom, entra numa loja e fala, quero tudo. O que é bom aqui, querida? Quero um de cada. Aí vai, traz para casa sem a menor coerência, sem a menor orientação de onde colocar, para que serve. Eu sei que é bom, então vamos botar. Tem um monte de gente que é assim. E não é assim. Então, minha preocupação de fazer essa live também foi isso, tá, gente? Que existem formas que a gente acha que está trazendo equilíbrio e neutralização, né? Requalificando energia, e na verdade a gente está trazendo mais treta. Então vamos ter cuidado, né? Vamos ter assim equilíbrio na hora de colocar aí as aplicações energéticas na nossa casa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu não tenha. Outra coisa. Deixa eu ver se vocês estão falando mais alguma coisa aqui. Uma coisa básica também, né? Coisas que a gente não gosta em casa. Chega e me fala, na hora de você colocar ou algumas coisas para vocês, por exemplo, eu dei um curso uma vez, um workshop, em que eu comentei sobre os amuletos, né? E aí as pessoas me perguntam, tá bom, Ingrid, dessa lista aí de 10 amuletos que você comentou, qual que você acha o melhor? Eu falei, cara, o melhor é o que faz mais sentido para você. Né? Se para você o símbolo do baguá não te traz nada, mesmo eu te falando ali os benefícios, para que serve, você olha aquilo, beleza, a Ingrid me falou que isso aí faz bem, mas cara, sei lá, eu olho isso aí, para mim isso é um papel, é um pedaço de papel porque não me traz nada. Não vai colocar esse, né? Eu acho assim que as coisas que a gente aplica em casa, até nessa hora da orientação, da gente colocar aqueles amuletos ali que são recomendados pra gente, que a gente ouve aí que são bons, tem que fazer sentido pra gente. Isso é fundamental, senão a gente vai pro nosso momento perfeito, Ana. Pro nosso momento, exatamente, entendeu? Então, a gente tem que tentar equilibrar as coisas para não sair aplicando de qualquer forma, só porque falaram que é bom um espelho, vamos revestir a casa toda de espelho, só porque falaram que, por exemplo, daria outra live a história do cactus, né? Já fiz até live sobre isso, da polêmica aí dos cactos, a gente tem como falar? Tem. Um exemplo clássico que eu dou da minha filha mais velha, que é apaixonada por cacto, ama cacto, coleciona cactos. E aí vem a polêmica dos cactos, que tem uma galera que acha que o cacto detona o cacto, acha que faz mal e não sei o quê. E tem a outra galera que é minha, não tô falando que a minha galera é melhor ou pior do que a outra galera que detona cacto, não, tá? Mas assim, tem uma galera que acha que planta não faz mal, né? Claro que assim, a gente pode entrar nos detalhes. Tem plantas que são venenosas, tem plantas que, é claro, a gente utiliza esperando também, a gente usa as plantas também na harmonização energética estrategicamente, porque as plantas têm uma energia que a gente pode associar a cacto não, a efeitos terapêuticos pra gente, né? Mas, por exemplo, dando o exemplo do cacto, a minha filha falou, mãe, eu já ouvi você falar que o cacto, por exemplo, é legal, você ama a planta, não sei o que, mas que o cacto, por conta das pontas, não é bom deixar no quarto porque acumula muita energia, pode influenciar no repouso, né? Essas plantas, planta em quarto é maravilhoso, a gente só tem que ter cuidado com as plantas pontiagudas nos quartos por causa disso, para quem tem problema de insônia. E ela falou assim, mãe, mas cara, eu não quero abrir mão dos meus cactos, não. Queria enfeitar, porque queria enfeitar. Ela tem insônia. Queria enfeitar o quarto com os cactos dela. Eu falei, e ela se sente tão bem com aqueles cactos, tão feliz. Vamos deixar ela com os cactos e vamos trabalhar a energia de outra forma, usando radiestesia, por exemplo, colocando placas embaixo da cama dela para ajudar ela a dormir, né? Então a gente tá entendendo? Tudo é um equilíbrio. Eu acho que o mais importante é você colocar amuletos e coisas nos ambientes que te falam que é bom,
mas você tem que questionar. Ah, é bom, mas é bom energeticamente, mas assim, faz sentido, você gosta? Né? Orgonite, por exemplo, é um filtro maravilhoso. Mas já teve cliente meu que falou assim, Ingrid, esse negócio é tão esquisito, que né, orgonite é aquela peça, normalmente a gente vê muito em formato de pirâmide, que é uma mistura de resina com cobre, com cristal e cor, isso tudo associado. Ele é maravilhoso, é um filtro energético maravilhoso, para energia eletromagnética, para um monte de coisa. Né? E aí, Marcos, isso aí, tequila. E aí a cliente falou assim, eu recomendei orgonite, ela falou assim, Ingrid, sabe o que a gente pode botar um cristal, não? Porque, sei lá, esse negócio tão esquisito, um negócio decorativo, né? Ele tem aquela misturinha, ela falou assim, achei meio esquisito, a gente pode substituir um cristal? Eu falei, óbvio que sim, né? Porque, claro, o orgonite é incrível, o orgonite é incrível, compra, Dani, é maravilhoso. Mas ele tem uma aparência ali de um objeto esquizotérico, sim. Entendeu? Então não é todo mundo que topa colocar na sala um orgonite, de repente a gente vê de acordo com a área, né, o tamanho dele, vê que é um orgonite, sei lá, de 15 centímetros, vai ter uma piramidona assim na sala. E tem gente que é muito detalhista com o trabalho com interiores, com projetos de interiores, tem gente que é muito, né, detalhista, fala assim, Ingrid, desculpa, mas assim, minha sala não tem nada a ver com essa pirâmide. Tudo bem, vamos abrir mão do orgonite, né, porque não faz sentido para ela. Para mim, eu vejo como um amuleto incrível, mas para ela fica incomodada. Assim como as placas de radiestesia, por exemplo, né, que a gente pode aplicar nos ambientes também, como amuletos de cura, de neutralização, são incríveis. A radiestesia é uma ferramenta maravilhosa. Mas tem gente que fala, às vezes eu falo, olha só, seria incrível se a gente colocasse uma placa aí em cima embaixo, por exemplo, da porta de entrada, né, da casa, o Yoshu e tal, e a pessoa fala, eu pergunto, eu já sei, eu pergunto, você se importa? Te incomoda? Você vai se importar das pessoas entrarem na sua casa e vão perguntar, que placa é essa? Que símbolo é esse? Que negócio é esse? Você se importa? Se você não se importa, maravilhoso. Bota aí que você vai ser super beneficiado. Agora, se você vai ficar preocupado de quem entrar, você ter que explicar, vai querer esconder, vai receber o visita, tapa a placa, não vão colocar placa, né? Aí o tempo tá acabando. Que placas são essas? Placas de radiestesia, Ana Paula. Radiestesia, maravilhosa. São placas, assim, que curam muita coisa que vocês nem imaginam. Eu vou tentar fazer uma live aí sobre isso, tá? E tô aqui me empolgando, falando sem parar, e nossa live tá quase acabando e eu não quero perder essa live de jeito nenhum. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu queria dar um recado aqui pra vocês. Dani, orgonite também é maravilhoso. Tequila, Marcos, meu Deus. Eu acho que não. Eu vou tentar depois fazer uma live sobre essa história das cores que eu comentei com vocês, sobre a psicodinâmica das cores, sobre as placas, né, de radiestesia. A gente tem muito assunto para falar. Eu comentei no início da live que vocês vão me encarar aqui no Instagram até dezembro, 3 vezes por semana. Eu vou fazer vídeos entregando muito conteúdo de harmonização energética para vocês, às terças, quintas e domingos. E as quintas vão ser assim, em formato de live, às 9 horas da noite. Então a gente tem muito conteúdo, muita coisa para falar, tá? Eu amei vocês aqui na minha live de estreia dessa temporada, que vai até dezembro, que eu vou encher vocês aí de informações. Eu conto aí com a participação de vocês, vou ficar muito feliz, tá? E eu tô sempre à disposição no meu direct, caso apareceu alguma pergunta e eu não tenha visto, caso tenha surgido aí durante o nosso papo aqui alguma dúvida, pode me procurar no direct, eu adoro conversar com vocês por lá, tá? E eu esclareço tudo que possa ter ficado aí perdido, tô falando igual uma metralhadora, alguma coisa pode não ter ficado claro, então eu tô à disposição pra gente tirar dúvidas também. Nara, querida, tá bom? Muito obrigada, eu amei a presença de vocês aqui nessa live de estreia. Queria convidar vocês só mais um instantinho. Eu inaugurei essa semana, estreiei no Facebook e no YouTube. Antes tarde do que nunca, apareci lá num canal no YouTube, tá? Então façam a inscrição de vocês lá que eu vou entregar a maioria do conteúdo por lá, hein? Ingrid Carvalho Interiores, com I minúsculo, não é Ingrid Carvalho.interiores como é aqui, tá? Aqui no Instagram é Ingrid Carvalho.interiores, no Facebook e no canal do YouTube
É Ingrid Carvalho, interiores com I minúsculo. Façam lá a sua inscrição lá, que vocês vão perder se não fizer, porque a maioria do conteúdo vai por lá, tá? Principalmente os vídeos. Falo pra caramba. Boa noite, gente. Amei a live. Amei vocês aqui, tá? E a gente se vê agora domingo. Vai ter mais vídeo pra vocês no domingo. Só não sei se vai ser live ou gravado, mas domingo a gente se vê. Beijo!